Olá, estudantes do sexto ano, tudo bem? Sou a professora Marita e a gente está aqui para uma aula de matemática. Vamos ver o que a gente vai ver nessa aula? O objetivo da nossa aula de hoje é reconhecer as relações, a relação fundamental e os termos da subtração. Bom, a gente sabe que a subtração é a nossa continha de menos, certo? Mas vamos ver o que está dizendo ali, relação fundamental, o que será que é isso? E como é que são chamados os termos da subtração? Vamos lá. Você sabe quais são os processos que podemos utilizar para resolver uma subtração? Bom, a subtração ela pode ser resolvida de duas formas diferentes, certo? E é o que a gente vai começar nessa aula. Então, a gente vai ver o primeiro processo como decomposição e o segundo processo como algoritmo usual. O que é o algoritmo usual? É a continha armada, certo? Vamos ver então aqui um exemplo. Uma fábrica produziu 985 peças e houve um problema em uma das máquinas. Quando teve esse problema, 162 peças saíram com defeito. Quantas peças foram produzidas sem defeito? Bom, eu sei a quantidade de peças que foram produzidas no total, mas desse total, uma parte teve defeito. E eu quero saber qual é a parte que não teve defeito. As que tiveram defeito foram o número de 162 peças. Então, vamos ver o que a gente vai fazer. Uma subtração. Nesse caso aqui, o que a professora fez? Ela decompôs. Lembra? Decompor é separar. Então, olha lá, decompus o número 985, não era? Não foi o total de peças? 985. E o total de peças com defeito, 162. E decompus, ó, o 162. Como que eu fiz essa decomposição? Separei pelas ordens, unidade, dezena e centena. E vou fazer a subtração de unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena. Vamos lá? Então, se eu pegar aqui, ó, 5 menos 2 vai dar 3, né? 5, tiro 2, fico com 3. 80 menos 60, eu posso pensar no 8 menos 6 e descer o zero. Então, se eu pensar no 8 menos 6, vai dar 2. Olha lá, se eu tenho aqui, ó, 8, se eu vou tirar 6, eu fico com 2. E só que eu estou nas dezenas, e 2 dezenas equivale a 20. 900 menos 100, a mesma coisa. Olha lá, se eu tenho 9, tiro 1, eu vou ficar com 8. Mas como são 8 centenas, então são 800. Então, 823 peças sem defeito, ok? Muito bem. E se eu montar o meu algoritmo? Bom, para eu organizar o algoritmo, eu preciso organizar assim, unidade embaixo unidade, dezena embaixo dezena, centena embaixo centena. E faço 5 menos 2, 3. 8 menos 6, 2. 9 menos 1, 8. Também as 823 peças sem defeito. Viram as duas diferentes formas de resolver? Muito bem. Em 2017... Agora, para a gente resolver e pensar, tá? Em 2017, 1.692 estudantes participaram de uma gincana cultural. Em 2018, o número de participantes nessa gincana foi de 1.910. Em qual desses anos houve um número maior de participantes e quantos participantes a mais? Guardem bem essa palavrinha, ó, a mais. É uma das ideias da subtração que a gente já vai organizar. Então, a professora vai dar um tempo para vocês resolverem e a gente já volta com a resolução.
Copiaram, responderam, tá tudo organizado no caderno, né? Vamos para a nossa resposta. Bom, essa situação tem duas perguntinhas. A primeira pergunta fala assim, ó, em qual desses anos houve um maior número de participantes? Qual número é maior, 1692 ou 1910? 1910 é maior que 1692, mas 1910 se refere ao ano de 2018 e 1692 se refere ao ano de 2017. Então, em qual desses anos houve um maior número de participantes? Em 2018. Então, a primeira perguntinha está respondida, certo? E a segunda, quantos participantes a mais? Quando a gente quer saber quantos participantes a mais, a gente está fazendo uma comparação. E a ideia, a operação que vem acompanhada desta ideia de comparação é a subtração. A gente precisa saber a diferença, ó. Então, como que a gente vai calcular quantos a mais tiveram? A gente vai pensar o quê? Na diferença. Vamos pensar na diferença? Diferença continha de subtração. Então, 1910 menos 1692. Prestem atenção aqui, ó. Tem como eu tirar 2 de 0? Não tem. Se eu tenho 0 dedos, eu consigo tirar 2 dedos daqui? Não consigo. Então, o que eu tenho que pensar? Eu vou pensar nas transformações e nas equivalências. Quais equivalências? Uma dezena valem 10 unidades, porque a gente está no nosso sistema de numeração decimal. Então, se uma dezena vale 10 unidades, então eu posso pegar e transformar uma dessas dezenas em 10 unidades, que foi o que foi feito aqui, ó. Esse risco significa que eu estou fazendo a transformação de uma dezena. Só que já tinha só tinha um aqui, né? Se eu vou transformar vai ficar com 0. Mas, professora, por que tem esse 10 aqui? Ah, esse 1 é do próximo passo da conta. Então, vai ficar com 0 dezenas e passa a ter 10 unidades. Agora, eu consigo fazer, tirar 2 de 10. Se eu tenho 10, vou tirar 2, eu fico com 8. Mas aí aqui não tinha ficado 0? De 0, eu consigo tirar 9? Não consigo. Então, eu vou fazer as transformações. Qual transformação? Eu vou pegar a equivalência da centena. Uma centena vale 10 dezenas. Eu posso transformar em 10 dezenas. Então, olha lá. Se eu tirar uma centena daqui, vai ficar com 8. E essa uma centena que eu tirei daqui vai virar 10 dezenas. Agora, eu consigo fazer. Tirar 9 de 10 é a mesma coisa que 10 menos 9 vai dar 1. Se eu fizer 8 menos 6, 2. 1 menos 1, 0. 218 participantes a mais, certo? Então, respondemos a segunda questão. Mas você sabia que a subtração, ela pode ter a ideia, além de comparar, ela pode ter a ideia de tirar ou de complementar? Vamos ver as situações aqui, ó. Quanto a mais? Qual a diferença? Quanto falta? Quanto sobra? São palavras que dão dicas pra gente da ideia da subtração. Então, olhem se praticando aqui. Uma fábrica produziu 985 peças. Houve um problema em uma das máquinas e 162 peças saíram com defeito. Quantas peças foram produzidas sem defeitos? Professor, é o mesmo problema. Isso mesmo, porque agora a gente vai falar o quê? A gente vai mostrar as ideias. Então, a gente já sabe a resposta desse problema. Mas tentem resolver de novo, que a gente já volta.
Muito bem, esse probleminha a gente já tinha feito, mas a professora trouxe ele novamente nessa aula para mostrar para vocês as ideias da subtração. Então olha aqui o que tem, ó. Quantas peças foram produzidas sem defeito? O que a gente fez? A gente vai precisar tirar as peças com defeito do total de peças. Quando a gente faz essa subtração, a gente está tendo a ideia de tirar. Quantas peças foram produzidas sem defeito? Eu tenho uma ideia de tirar quantas, né? Agora, e nesse praticando 2 aqui, ó? No ano de 2018, havia no Brasil 512 parlamentares das câmaras dos deputados federais. A Câmara dos Deputados Federais é a instituição responsável pela elaboração das leis. Desses parlamentares, 54 eram mulheres e 458 eram homens. Quantos homens ocupam o cargo de deputado federal a mais que as mulheres? Tempo para vocês, a gente já volta com a resposta e com a ideia da subtração nesse problema. E aí, resolveram? A gente já sabe que é um probleminha de subtração. Mas e essa ideia aqui do a mais? Bom, quando a gente fala em a mais, a gente está comparando quantidades. Então, olha lá, quando eu faço a subtração do 458 menos 54, eu tenho uma subtração, onde eu tenho minuendo, subtraindo a diferença ou o resto, que são os termos da subtração, tá? Esse 404 é a comparação, então eu tenho 404 homens a mais do que mulheres, então eu estou fazendo uma ideia de comparar, tudo bem? E agora, e nesse daqui, qual será que é a ideia? Lembra, a gente já falou da ideia de tirar, de comparar, e aqui, qual será que vai ser a ideia? A produção mensal de uma olaria é de 5.000 tijolos. Nesse mês, a olaria produziu 3.925 tijolos. Quantos tijolos ainda faltam para completar a produção mensal? Tempo para calcular e pensar nessa ideia de subtração.
E aí, copiaram, resolveram, pensaram na ideia que tem aqui? A gente já viu que a subtração tem ideia de tirar, a gente já viu que ela tem a ideia de completar, de comparar, e a gente faltou ter a ideia de quê? De completar. Esse probleminha vem com uma dica, ó, é a ideia de completar. Eu tenho uma quantidade de tijolos que eu tenho como meta para fazer. E eu já fiz um tanto. Quanto está faltando para eu chegar nesse tanto completo que eu estou querendo, né? Então, a ideia é de completar. Então, o que eu vou fazer? 5.000, presta atenção que o 5.000 tem 0 centena, 0 dezena e 0 unidade. Menos 3.925. Então, quantos ainda vão faltar? Então, presta bastante atenção aqui. Aqui, ó, eu tinha 0 menos 5, certo? Porque isso aqui já está no meu famoso emprestar. Mas espera aí, professora, eu tenho 0, eu não consigo tirar 5 de 0. Não consigo, então eu vou ter que olhar na minha ordem. Qual ordem? Do lado. Qual é essa ordem que tem do lado aqui? A dezena. Posso fazer a minha equivalência de uma dezena equivalendo a 10 unidades, certo? Mas se eu não tenho ninguém aqui na dezena, então eu preciso olhar na ordem vizinha, que é a centena, certo? Mas se eu não tenho ninguém aqui na centena, então eu vou para a unidade de milhar e faço as equivalências. Nosso sistema de numeração, ele é decimal, ele funciona na base 10, certo? Então, cada 10 vira uma outra ordem. Então, olha lá, se eu tenho 10 unidades, é o mesmo que uma dezena, ou vice-versa, uma dezena pode ser transformada em 10 unidades. Se eu tenho 10 dezenas, é o mesmo que uma centena, ou vice-versa. Uma centena é igual a 10 dezenas. 10 centenas equivale a uma unidade de milhar, ou vice-versa. Uma unidade de milhar equivale a 10 centenas. Então, eu vou começar a emprestar, transformar as equivalências a partir da unidade de milhar, que é onde eu tenho o valor para fazer essa comparação, certo? Essa transformação. Então, olha lá. Se eu tiro uma unidade de milhar, eu tinha 5, vai ficar 4. Então, 4 unidades de milhar, mas essa uma unidade de milhar que eu tirei daqui vira 10 centenas, certo? 10 centenas, tira uma, fica 9 centenas, que se transforma em 10 dezenas. 10 dezenas, tira uma, fica 9 dezenas, transforma em 10 unidades. Daí agora sim, ó, 10 menos 5, 5. Se eu tenho 9, tira 2, fica 7. Se eu tenho 9, tira 9, 0. E se eu tenho 4, tiro 3, fica 1. Então, quantos tijolos faltam para eu atingir os 5.000? 1.075. Então, a ideia é de completar. Muito bem, então vamos parar aqui. O primeiro probleminha que a gente teve é a ideia de tirar. Então, eu tinha uma quantidade grande e eu fui tirar uma parte das peças com defeito, lembra? E eu queria as peças com defeito porque eu queria saber as peças sem defeito. Então, a ideia é de tirar. A segunda ideia, que é a ideia de comparar, eu queria saber quantos homens a mais tinham. Esse outro probleminha de comparar, a gente pode falar nas idades, quando alguém fala assim, quantos anos seu irmão tem a mais? Quantos anos seu irmão tem a menos? Por exemplo, ou seu pai ou sua mãe, né? A gente está comparando valores. E aqui a ideia de completar, eu tenho uma quantidade que eu preciso atingir como meu objetivo. Eu já atingi uma parte, quanto está faltando para eu chegar nesse total? Então, essa é a terceira ideia. Outra coisa que a gente viu na aula de hoje também foi o quê? Os termos da subtração. Minuendo, subtraindo, são os termos que estão sendo subtraídos e a gente tem o resultado como resto ou diferença. Com isso, a gente finaliza a nossa aula de hoje, fica por aqui, um beijo bem grande da prof e até breve.